Olá para você, um ótimo domingo. Começa agora mais um Band Entrevista. Fique com a gente. E na edição de hoje, a gente recebe o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, deputado Itamar Borges, que conversa com a gente através do Skype. Secretário, muito bom dia, muito obrigado por ceder um tempinho da sua agenda para conversar com a gente a respeito de assuntos importantes ligados ao agronegócio e também a outras questões políticas. Muito bem-vindo ao Band Entrevista. Bom dia. Bom dia, Fabiano. Alegria minha de poder participar e falar um pouco do nosso agro de São Paulo, do trabalho da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, junto com os produtores, junto com os municípios, em benefício desse que é a locomotiva da economia de São Paulo e do país, que é o agronegócio. Secretário, primeiro, para a gente começar essa conversa, uma avaliação do senhor a respeito da Secretaria nesses pouco mais de 6 meses à frente da pasta. Olha, eu diria para você que foi surpreendente os resultados que nós alcançamos, tanto de fazer essa integração com os municípios, como de trazer políticas públicas do governo num período pandemia, meio que saindo, voltando, esse zigue-zague da pandemia que estamos vivendo, e o agro, que não parou nem na pandemia, ele teve as políticas públicas colocadas em prática. E nós tivemos aqui, nesses 6 meses, importantes resultados, desde investimentos em pesquisa, que faz a diferença. Eu costumo dizer, Fabiano, que o agro só é o que é, está como está, e chegou onde chegou, graças à ciência, à inovação e à pesquisa. E aqui, no governo de São Paulo, nós temos feito a diferença nesse aspecto, com o nosso IAC, com os nossos institutos de pesquisa, com toda a nossa APTA regional, desenvolvendo pesquisas em todos os campos, inovando, trazendo novos produtos, novas culturas, com uma nova realidade, que dão resultado em uma menor área, com maior volume e no menor tempo. Isso vale tanto para plantação, como vale para a proteína animal, quando se fala de bovinos, suínos, ovinos, que são as novas tecnologias trazidas, além de buscar uma convergência com aquilo que defendemos junto com o governador João Dória, lá em Glasgow, na Escócia, na COP, que é reduzir as emissões cada vez mais. Esse é um ponto que eu destaco. O outro ponto foram os programas, Fabiano. Tivemos aqui novos programas e resgate de programas. Eu trago como resgate o programa Melhor Caminho. Nós temos uma média, nos 21 anos de existência do programa Melhor Caminho, de 500 quilômetros por ano. E o governador João Dória e o vice Rodrigo autorizaram, só para esse ano, 5.000 quilômetros de recuperação de estradas rurais, além dos 3.000 quilômetros de recuperação e recapeamento de vicinais, além de mais de 1.000 quilômetros de pavimentação de estradas vicinais, sem falar nas SP, que todas elas estão sendo recapeadas e melhoradas e algumas duplicadas. E tudo isso ajuda no escoamento da produção, tudo isso ajuda na segurança. E por falar em segurança, esse é um outro detalhe que chama atenção e que se destaca nesse período de um pouco mais de 6 meses que você lembrou aí, de 1º de junho para cá, que é exatamente a entrega de viaturas equipadas para as prefeituras, integradas com a Guarda Municipal, integradas com a Polícia Militar, através do convênio Atividade Delegada, para executar exclusivamente ronda rural, na zona rural, no campo, para melhorar a segurança do produtor. Isso fazia parte do plano de governo do governador João Dória e do Rodrigo,
E isso era um anseio dos produtores, das entidades do agro. Ainda, lembrando dessas ações, nós resgatamos este ano o crédito ao produtor. Nós disponibilizamos, dentro do período pandemia, crise hídrica e geada, o recurso emergencial, com carência, com subvenção, para a agricultura familiar, que está com esse recurso disponibilizado, uma boa parte já operacionalizado o ano passado, até dezembro, e outra parte aberta agora no início do ano, não só para o emergencial, mas em especial agora esse ano, para Protrator, Proimplemento e também para energia solar e internet. O produtor familiar terá a subvenção e esses recursos disponíveis para esse tipo de investimento. Paralelo a isso, nós teremos agora, no início de fevereiro, o lançamento do maior programa de seguro rural da história de São Paulo. Já fizemos o maior o ano passado. E vamos agora buscar um incremento deste programa, abrindo para novas culturas e trazendo mais valores disponibilizados no orçamento, para dar subvenção para o pequeno produtor, para que ele possa segurar a sua plantação e, com isso, ter um risco suportado se eventualmente acontecer. É uma forma de garantir a renda, não ter surpresa e, se tiver surpresa, estar protegido. Então, foram várias as iniciativas, além de importantes evoluções, Fabiano, nas regras da Secretaria e da plantação. Melhoramos o ambiente para plantação, produção de borracha de seringueira, melhoramos o ambiente para cacau, trazendo o cacau para a região mais quente do estado de São Paulo, com investimento do resultado da pesquisa, em especial a região noroeste do estado. Ela está recepcionando entre a plantação de seringueira, entre outras culturas, que vão poder, já tem testes, já tem situações experimentais que trazem essa importante cultura para incrementar mais renda. E também, na parceria com os municípios, nós temos desenvolvido um levantamento que se chama Rota Rural. O Rota Rural, ele é exatamente dar ao produtor rural o seu endereço, o seu CEP, identificar a sua localização. Numa parceria com o Google, nós estamos levando a plataforma e disponibilizando via Waze que o produtor tenha, através do trabalho da Secretaria, a identificação das suas estradas, da porteira da sua propriedade, e com isso ele tem uma inclusão produtiva, melhor acesso de saúde, mais rápido, de segurança e, é claro, uma inclusão comercial também. São iniciativas como essa que se somam com o programa de capacitação do Cozinha Alimento, com o programa do Agrifutura, que é um programa de startups que nós lançamos agora em dezembro. E vamos fazer acontecer esse evento em março, aqui no Instituto Biológico, na capital, aqui no bairro da Vila Mariana. É um programa importante de startups, além, claro, de darmos destaque aí a esse trabalho que estamos desenvolvendo agora com relação ao resultado colhido do agro esse ano. Você pega, por exemplo, o Brasil cresceu ano passado 4,5%. São Paulo cresceu ano passado 7,5%. Estamos nos comparando à China. A China cresceu 8%. E o agro cresceu na casa dos 10%. Então, mostrando que é a locomotiva, efetivamente, da economia e vem fazendo a diferença. Nós temos tido, Fabiano, um diálogo muito presente com todo o setor produtivo, ouvindo o setor, colocando em prática políticas públicas. Para isso, nós retomamos as câmaras setoriais. Nós temos hoje
mais de 25 câmaras setoriais, da cana-de-açúcar, do café, do leite e assim sucessivamente. Essas câmaras trazem propostas de políticas públicas, de melhoria de ambiente para o produtor. Tudo isso se junta, se soma a essas ações que nós desenvolvemos aqui, e eu diria que uma das ações das mais eficazes ou das mais direta ao produtor foi no primeiro dia que assumimos, um pouco pela pandemia, um pouco por uma reorganização estrutural, estávamos com todas as casas de agricultura fechadas, com todas as regionais fechadas. Reabrimos 40 regionais da Defesa, 40 regionais da CAT e reabrimos 537 casas de agricultura. Por quê? Esse é o instrumento que recebe o produtor, é o consultório do produtor, é a orientação do agrônomo, do veterinário, do técnico que o Estado oferece para poder orientá-lo na sua plantação, na sua atividade, em todos os aspectos. Então, tudo isso realmente são medidas que mostram que São Paulo, a agricultura, o agricultor, o produtor rural é prioridade do governo de São Paulo através das ações da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Secretário, a gente vê que são várias iniciativas nesses 6 meses, visando principalmente o bem-estar do agricultor, do pecuarista, do agronegócio de modo geral aqui no estado de São Paulo, vindo aí de uma pandemia, de momentos extremamente delicados, não só para o agronegócio, mas para todo o setor econômico. E eu tenho certeza que no ano de 2022 nós vamos ter também ainda muitos desafios. Eu quero fazer um intervalo e na volta a gente vai falar, inclusive, secretário, a respeito desse ano de 2022, um ano de eleições, um ano de muita discussão, né, a respeito do tema e de outras questões também. Então peço que o senhor aguarde só um minutinho, a gente faz um intervalo rápido e daqui a pouquinho a gente está de volta. Muito bem, estamos de volta com o Band Entrevista deste domingo e hoje recebemos o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, o deputado Itamar Borges. Falamos, secretário, a respeito desses primeiros 6 meses de gestão à frente da Secretaria aqui no Estado de São Paulo. Com certeza, né, 6 meses aí desafiadores por conta da pandemia. Agora, vamos entrar um pouquinho mais, secretário, na questão da política. Estamos em ano eleitoral, sabemos que as movimentações já começaram, são movimentações importantes. Como que o senhor se coloca nesse cenário político, nesse ano de 2022? Eu sou deputado estadual, estou licenciado como secretário de Agricultura para exercer a missão e serei candidato à reeleição de deputado estadual. O meu partido já se posicionou apoiando aqui a eleição do Rodrigo Garcia, que assumirá o governo em abril, e estamos aí costurando aí a candidatura na esfera federal, que está sendo coordenada pelo presidente Baleia Rossi. Qual que é a análise que o senhor faz do cenário político para esse ano de 2022? A gente tem visto nas redes sociais, nos comentários, nas discussões, que o tema tem sido muito debatido e às vezes muito polarizado, uma discussão muito pontual a respeito do que é bom, do que é ruim. Qual que é a análise que o senhor faz a respeito desse ano de 2022, pensando aí nas eleições? É um ano que começa com uma eleição indicando essa polarização que prevaleceu o 21 inteiro, entre a candidatura do Lula e do Bolsonaro, mas começa trazendo aí já uma reflexão. Quando você entra no ano eleitoral, há uma reflexão do cidadão, do eleitor, para enxergar o horizonte. E eu tenho uma expectativa que o cidadão, o eleitor, vai ter uma atenção especial para buscar alternativas a essa polarização que representa exatamente o que vem acontecendo nos últimos 5 mandatos, salvo aí um período que Michel Temer substituiu, mas que não foi candidato à reeleição. Dentro dessa linha, acredito que a candidatura
tanto da Simone Tebet como do João Dória, são candidaturas que se colocam aí de forma muito importante para uma reflexão do histórico político deles, enquanto governador, enquanto senador, enquanto prefeito de São Paulo, que foi o João, e a Simone também como prefeita, que foi lá no Mato Grosso do Sul, e que tem realmente históricos que vão trazer aí nesse alinhamento político. Creio eu, numa possibilidade de movimentações aí nesse cenário, de forma a levar o eleitor a analisar um pouco mais o conteúdo e as propostas dos candidatos ou dos pré-candidatos, né? Secretário, nos últimos tempos, principalmente nos últimos 2 anos, nós tivemos muitos embates, digamos assim, entre o governador João Dória e o presidente Jair Bolsonaro em várias questões, principalmente na questão da pandemia, da vacinação e tudo mais, das restrições impostas no Estado. Levando para a área do senhor, da área aí da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, esses embates, essas discussões tiveram prejuízos para a Secretaria, uma vez que a gente sabe que o Estado depende do governo federal, o governo federal depende do governo do Estado e vice-versa, precisam andar juntos para que os setores econômicos possam se desenvolver. O senhor avalia que houve algum prejuízo nesse tempo por conta dessas divergências entre Estado e governo federal? Prejuízo nos trabalhos da Secretaria? Nenhum. Eu acho que o embate foi mais no campo político e muito focado dentro da linha de prioridades de governo, quando o governador João Dória elegeu o problema que estava atingindo toda a humanidade, né? Consequentemente todo o povo de São Paulo, e liderou aí essa questão de acreditar na ciência, na pesquisa, na inovação, na medicina, e trazer esse investimento na produção de vacina, de estimular a vacina. Olha aí o que nós estamos assistindo aí, a questão das crianças, esse atraso de começar a vacinação das crianças, o tempo que perdemos para começar a vacinação aqui no país, tudo isso encurtou um pouco mais graças a essa luta do João, que teve sim outros governadores que seguiram ele, depois os prefeitos, e o governo federal acabou tendo um posicionamento muito de resistência até um determinado momento, às vezes até negando a vacina, estimulando outro tipo de tratamento, e isso acabou retardando, infelizmente, resultando em mortes aí, antes que você pudesse chegar com a vacina. Eu acho que isso acabou sendo o foco do debate. E dentro desse contexto, automaticamente você tem ações administrativas. Mas se você levar para o campo administrativo, eu pego esse último exemplo. O governo de São Paulo vai investir 51 bilhões, enquanto que o governo federal, que representa a nação toda, todos os estados, né, e etc., vai investir 44 bilhões. Então, o governo de São Paulo cuidou da gestão, cuidou de todas as áreas e fez a diferença nessa questão nacional, liderando essa situação da saúde, da vacina, que foi a prioridade dos 2 últimos anos e continua ainda se tornando prioridade num paralelo agora de retomada. E se você tem um paralelo de retomada, que é o desenvolvimento, que é a geração de emprego, quem vai investir vai proporcionar isso. Isso é resultado da boa gestão aqui. Portanto, o São Paulo caminha a longos passos. Eu falei de investimentos em infraestrutura. Se você for na educação, se você for na segurança, em todas as áreas, você vai ter investimentos jamais vistos na história e que realmente coloca São Paulo como protagonista em todas essas questões. O senhor citou no primeiro bloco com relação a investimentos em vários programas da Secretaria como o melhor caminho, a expectativa de 5 mil quilômetros, e nós estamos, secretário, já naquele momento de ansiedade e preocupação com relação ao avanço da pandemia mais uma vez por conta da Ômicron, que é essa variante nova que apareceu no mundo. O senhor acredita que vai ser possível manter essas metas na Secretaria, mesmo se nós caminharmos aí para uma situação mais delicada com relação à pandemia e, de repente, precisar direcionar investimentos na área da saúde, por exemplo? Em que pese essa preocupação,
nesse momento que teve um crescimento de contágio, de pessoas sendo positivadas, nós não temos tido nenhum impacto e nenhuma alteração. O governo de São Paulo tem um orçamento definido para a saúde e tem executado, está preparado para enfrentar, como tem enfrentado, como tem disponibilizado todo o suporte aos hospitais e à saúde, e não acredito que nada dessas circunstâncias afetarão esses investimentos. Cuidará de tudo que tiver que cuidar da saúde e preservará os investimentos, até porque são duas coisas que têm que caminhar paralelo. De um lado é o desenvolvimento, é o emprego, é a renda, é a melhoria da vida das pessoas, e do outro lado é proteger. A expectativa nossa aí, até de uma forma otimista no aspecto da agressividade dessa variante, que não tem tido tantas consequências como as anteriores teve. A expectativa nossa é realmente de uma fase rápida, de uma retomada aí, ou de uma manutenção desse ritmo. Secretário, nós temos aproximadamente 3 minutos de programa e eu gostaria que o senhor falasse para o agricultor rural, para o produtor rural, para o pecuarista, para o homem do agronegócio, para quem atua nesse segmento, o que pode esperar da Secretaria nesse ano de 2022, o último ano da atual gestão, assim como ela é. A gente não sabe o que vai acontecer depois das eleições, mas ainda existe um ano de muito trabalho, um ano em que muito precisa ser recuperado, não só no setor do agronegócio, mas em todos os setores, porque perdemos muito com a pandemia. De tudo que eu falei para você, Fabiano, e para quem nos acompanha, nos assiste, é exatamente a continuidade da execução desse plano. Nós teremos agora, em 2022, só agora no início de fevereiro, a entrega de mais 139 viaturas para segurança no campo e a partir de março até junho mais 300, então são praticamente 450 viaturas. Teremos parcerias com as cooperativas, as associações de produtores, dando sequência aí nesse trabalho integrado e associativo, além de patrulhas agrícolas, patrulha rural. Nós temos aí andamento e conclusão dessas obras, que são o resultado delas que vão trazer os benefícios, seja o recapeamento, seja o asfalto e seja a perenização de estradas de terras. Também nós temos aí na área de regularização, o CAR, Cadastro Ambiental Rural, que vai regularizar todas as propriedades. São Paulo sai na frente do Brasil. Em 60 dias, homologamos todos os cadastros, regularizando a propriedade, tanto para crédito como para transferência. Por fim, nós teremos à disposição do produtor, nas nossas casas de agricultura, o suporte técnico de assistência para orientá-lo, para apoiá-lo no desenvolvimento do seu trabalho e na entrega dos resultados dos nossos institutos de pesquisa, de novas culturas, de melhorias, que reduz o custo do produtor, que aumenta a renda e que, com certeza, melhora as condições de vida de todos. Essa é a nossa preocupação, nosso foco, para cumprir essas metas e essas políticas públicas em benefício da agricultura de São Paulo e impactando, com certeza, também no Brasil. Secretário, muito obrigado pelo seu tempo e participação aqui no Band Entrevista deste domingo. Uma ótima semana para o senhor, um bom trabalho aí à frente da Secretaria ao longo desse ano. Tudo de bom para o senhor e assim a gente vai encerrando o nosso Band Entrevista deste domingo. A gente se encontra no próximo. Um abraço e até lá.